Entrando, então boa noite geral para você que está chegando, boa noite para você que já entrou, mais um tempo nosso aqui de reflexão na Palavra de Deus, de uma série, uma porção de coisas que são aplicáveis para esse momento que nós vivemos, nessa pandemia aqui. Vamos orar? Juntos como igreja, você que está nos visitando, bem-vindo e vamos que vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor não nos deixou sem recursos. A obra, ó Deus, de salvação que o Senhor operou em nossos corações, planejado, ó Deus, na eternidade passada, que garante, ó Deus, a eternidade futura. Nesta jornada o Senhor nos deixou recursos, o Senhor nos deixou a Tua Palavra, que nós recebemos, ó Deus, com fé, debaixo da atuação sobrenatural do Teu Santo Espírito. Então console, ó Deus, o coração de cada um de nós, gerando perseverança, que seja, ó Deus, um caminhar de perseverança consoladora. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá, pessoal. Eu não sei como melhor descrever, talvez alguma sensação que eu não sei se é algo particular do Sacha ou se isso acaba sendo comum a todos nós. E eu acredito que certo aspecto sim, não é? De que num mesmo dia nós podemos experimentar uma grande euforia, entusiasmo, de confiança, ao mesmo tempo um certo desânimo, um certo caimento, uma situação muito incerta, muito diferente do que nós esperávamos para 2020, ou certamente diferente do que nós gostaríamos para 2020. Isso me faz refletir um dos grandes desafios nisso tudo, que é a capacidade de perseverarmos por uma aprovação, de perseverarmos por um tempo incerto, em meio a tantas inseguranças. O medo e o receio de simplesmente não ser encontrado fiel. Eu não sei com relação a você, mas teve alguns dias e alguns momentos, e aqui eu coloco no plural, em que simplesmente fica a sombra de não ser fiel. De não ser capaz de responder com fidelidade em meio a provações que nós sequer ainda compreendemos a sua magnitude. E eu creio que essa passagem vem de encontro justamente para nos consolar, nos desafiar, inclusive nos instruir ações práticas para desfrutarmos de uma perseverança que consola os nossos corações. Irmãos, aquilo que nós temos em Cristo Jesus e conforme nós estamos aprendendo a enfatizar cada dia mais o que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, a realidade de um túmulo vazio, isso tem implicações na maneira como eu e você vamos responder às provações, inclusive com perseverança. Então vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Eu vou ler a passagem e depois nós vamos dividi-la em 3 grandes blocos e pensando alguns aspectos práticos, algumas verdades que nós precisamos reafirmar como igreja para nos estimularmos ao crescimento, à perseverança. Porque nós estamos nessa campanha, eu não sei como é que você está engajado nela, eu espero que a grande maioria esteja, de lermos o texto bíblico, orarmos com os irmãos, e tudo isso faz parte de um trabalho de formiguinha para entesourarmos no nosso coração verdades que irão nos capacitar à perseverança. Ok? Então vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 a 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então nós vamos quebrar essa passagem em 3 partes. A primeira delas eu quero olhar com os irmãos versículos 13 e 14. A segunda dela olhar para o versículo 15. E a última parte referente ao nosso consolo 16 e 17. Ok?
Então é importante eu já adiantar para você de que existem duas ordens, dois imperativos nessa passagem, e eles estão justamente na porção do meio, no versículo 15. Então vamos olhar os versículos 13 e 14. Né? O lembrete de uma gratidão sempre pela obra da salvação. Existe o perigo disso acabar, numa certa forma, de tão familiar, virar banalizado no nosso meio, ou até um clichê. Mas não é à toa, meus irmãos, que constantemente, repetidamente, a palavra de Deus nos lembra da nossa salvação. E o apóstolo Paulo aqui não é diferente. Nos versículos 13 e 14, ele fala: devemos sempre dar graças a Deus por vós. Sempre. Sempre. Graças a Deus por quem? Pelos irmãos, os tessalonicenses. Graças a Deus por quem? Por você, membro da Igreja Batista Maranata. Por você, visitante, que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Graças a Deus por sua vida. Graças a Deus por quê? Porque você é alguém especial. Porque você é alguém fofinho. Porque você é alguém muito bacana. Não. Graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. A razão da gratidão do apóstolo Paulo não tem a ver com a qualidade dos tessalonicenses. A razão pela qual nós somos gratos uns pelos outros não tem a ver com quão bacana, legal, bem disposto nós somos. A razão pela qual nós crescemos em gratidão uns pelos outros é porque nós somos amados por Deus. Existe uma grande segurança no amor de Deus por nós. E o apóstolo Paulo escancara e já começa essa gratidão falando justamente amados pelo Senhor. Agora ele descreve como é que é esse amor. E aí é que é o negócio que eu achei assim o fundamento dessa perseverança. Que consolou meu coração, tem me ajudado a caminhar nesses dias em que a gente experimenta às vezes um caimento. Preste atenção neste amor de Deus, na descrição do amor de Deus por você, ok? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ok? Amados no Senhor, porque Deus escolheu você desde o princípio. Na eternidade passada, Ele escolheu a sua pessoa. Esse é o amor de Deus por nós. Esse é o amor de Deus por nós, que não viu em nós mérito algum. É simplesmente resultado do seu caráter bondoso e gracioso. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu desde o princípio. Ele estabeleceu este começo. E aí é interessante porque ele vai usar 3 aspectos agora a respeito e relacionados com essa salvação, que é o seguinte: santificação do Espírito, fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Que são esses 3, vamos chamar de vetores ou fatores, trabalhando na construção da nossa salvação. Olha só, santificação do Espírito, ok? Eu não estou aqui me atentando tanto a aspectos técnicos, mas para a gente entender o que está envolvido na nossa salvação. Santificação do Espírito, ação sobrenatural do Espírito, fé na verdade, a palavra foi recebida, e o chamado do Evangelho, porque o Evangelho foi pregado. Então nós temos aqui que nós somos amados no Senhor e somos gratos por Ele por isso. Nós somos escolhidos no princípio, na eternidade passada. E como nós sabemos que nós somos escolhidos na eternidade passada? Porque o Espírito Santo trabalhou em nós, nós recebemos com fé a palavra de Deus e a palavra de Deus foi para nós pregada. Ou seja, fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus lá na eternidade passada para a salvação. Com que finalidade? Olha só que legal. No versículo 14. Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos na eternidade passada para desfrutar de algo na eternidade futura. Deus começou algo lá atrás e Ele vai finalizar lá na frente. O processo de perseverança é amarrado. Então, quando eu e você lutamos com esse caimento, quando eu e você lutamos com um certo abatimento, um medo do que vem pela frente, será que eu vou ser fiel ou não? Lembre-se do seguinte: você foi escolhido na eternidade passada para viver a glória futura. Deus não vai começar algo que Ele não vai terminar. Deus não vai começar algo que Ele não vai terminar.
Então, louvado seja o Senhor por isso. Então, qual é a nossa postura? Okay? Então, diante de tantas incertezas quanto aos acidentes do trajeto, nós temos que ter bem claro que o começo foi estabelecido por Deus, que o fim foi estabelecido por Deus, e Ele amarra as duas pontas. Ele amarra as duas pontas. E como que essas duas pontas são amarradas, ok? Pela ação do Espírito Santo. Agora olha o versículo 15, que vem as duas ordens. Assim, pois, irmãos, diante disso, porque Deus nos escolheu lá na eternidade passada para vivermos na eternidade futura, e nós recebemos o Evangelho, nós cremos em Cristo Jesus, diante disso, tem duas ordens para nós. Permanecei firmes. Permanecei firmes. Aí entra o aspecto da nossa exortação mútua e vida como igreja de permanecermos firmes. De não vivemos de uma agitação, de um lado para o outro, de notícia para outra, mas deve haver firmeza. Baseado em quê? Na esperança de cura, na esperança de vacina, na esperança do pacote econômico, não. Na esperança de que Deus nos escolheu na eternidade passada, que Ele garante para nós a glória futura, que o Evangelho chegou até nós e tem produzido frutos. Diante disso, permaneçam firmes. Não só permaneçam firmes, e agora essa ordem que é de mãos dadas junto com a nossa permanência, a nossa firmeza, que é o seguinte: guardai as tradições que vos foram ensinadas. As tradições têm a ver com o conteúdo do ensino que nos foi dado. Não são simplesmente traduções de bons costumes, não são traduções de bons costumes. A tradição aqui tem a ver com o ensino, com a palavra que chegou até nós. Meus irmãos, nós ouvimos o Evangelho e é esse mesmo Evangelho que nós precisamos agora. Nós ouvimos a palavra de Deus e é a mesma palavra de Deus que nós precisamos agora. Nós não precisamos de algo novo. E no agito de todas essas incertezas surge a tentação de queremos algo novo, algo adicional. Não! Nós devemos guardar firme o ensino que nós recebemos, nós devemos guardar firme a palavra de Deus que nós recebemos. Por quê? Porque ela foi dada por palavra, no caso do apóstolo Paulo com relação aos Tessalonicenses, e pela epístola. Essa palavra foi registrada, deixada para nós, epístola também é suficiente, palavra de Deus. Guardemos firmes a palavra de Deus. E aí entra a terceira parte, que é o conteúdo do nosso consolo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o Pai que nos amou, e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ele console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Irmãos, agora nós recebemos o consolo de Deus. Diante desta palavra, diante do desafio de permanecermos firmes e guardarmos a palavra de Deus, nós somos consolados e nós somos confirmados em toda boa obra e toda palavra. E aqui eu quero destacar essa confirmação que nós nos apropriamos da bênção do consolo de Deus no exercício de toda boa obra e no exercício de toda palavra. Ok? Quanto mais nós nos isolamos, mais nós minguamos espiritualmente. Eu sei que agora nós temos um desafio, diante de uma situação de isolamento social, mas isso não significa que nós não podemos usar os recursos para nos aproximarmos. E o mais óbvio, nós temos enfatizado isso, é a questão da ligação, de nós mantermos contato, mensagens, e-mail, que seja. Okay? De mantermos esse contato cada vez mais próximo e de buscarmos maneiras de servirmos uns aos outros de maneira criativa, e esse tipo de trabalho, obra no nosso meio, palavra incentivada no nosso meio, que consola o nosso coração, dando evidências da transformação interna que eu e você desfrutamos, dando evidência dessa transformação interna que eu e você desfrutamos, que Deus planejou para nós na eternidade passada e que garantiu para nós no futuro. Percebe, meus irmãos, essas duas pontas são firmes. Então não é uma corda bamba. As duas realidades que sustentam a nossa corda não são bambas. Então nós somos chamados a uma perseverança porque o que está debaixo de nós nos sustentando é firme, é firme, é firme. E nós vamos seguir assim.
Nós vamos seguir assim, mantendo firme a palavra de Deus? A situação é totalmente nova e inusitada, mas a palavra de Deus, desde a eternidade, é a mesma e é a mesma que nós vamos precisar até a glória futura. Louvado seja o Senhor por isso. Então, essa boa obra que nós somos chamados a praticar, né? Louvado seja o Senhor pela resposta dos irmãos ontem à palavra do pastor Fábio, referente à atuação do ministério diaconal. O pastor Fábio é o pastor supervisor do ministério diaconal, está trabalhando junto com o irmão Felipe, junto com os diáconos, para ver como nós vamos nos organizar para assistir todos aqueles que estão passando por diversas necessidades. Então nós estamos nos articulando, tentando crescer nisso, e o fato de que tem irmãos se voluntariando para ajudar, mesmo irmãos que não são diáconos, é óbvio, se você não tem uma posição, ou você não é um diácono reconhecido, você é um cristão chamado por Deus e pode ajudar nisso tudo, irmãos têm tomado iniciativa, e o que nós vemos quando essas coisas começam a acontecer? Nós vemos a palavra de Deus sendo confirmada no nosso meio, nós vemos o consolo de Deus sendo ministrado no nosso meio. Então esse tipo de coisa acontecendo no nosso meio é como nós vamos desfrutar do consolo de Deus, que vai ser, meus irmãos, o que nós vamos precisar, o combustível para perseverança em dias incertos. Então louvado seja o Senhor pela palavra dele, louvado seja o Senhor porque ele que cuida de nós, louvado seja o Senhor porque ele cuida de você. Ele escolheu você na eternidade passada. Ele vai guardar você, porque você vai desfrutar da glória futura. Por que eu estou dizendo isso? Não. Porque é o Espírito Santo agindo na vida dos filhos de Deus, que receberam com fé a palavra pregada, porque responderam ao chamado do Evangelho. Louvado seja o Senhor por essas verdades. E essas são as verdades que nós vamos encorajar um ao outro, como igreja, e vamos buscar crescer e continuar crescendo sempre. Amém. É Deus quem cuida. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós saudamos os nossos visitantes. Tem sido muito interessante aí as nossas interações no chat. Irmãos da Igreja Batista Maranata saudando os visitantes. Se você vê aí o nome de alguém subindo no chat, nas conversas, que não é membro da nossa igreja, saúda no nome do Senhor Jesus Cristo, dando as boas-vindas. Essa é a nossa igreja, a Igreja Batista Maranata. Quando nós não estamos em pandemia, nós nos reunimos no quilômetro 11 da rodovia Tamoios. Quando nós estamos em pandemia, nós estamos dispersos, mas ainda adorando o mesmo Senhor, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para viver uma vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, e Ele vai voltar. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Deus abençoe a cada um de vocês. Audrey, sua mãe está aí, saudações para a mãe da Audrey. Saudação para Camila, saudações Jairo, bem-vindo no nosso meio. Theo, Maria de Lourdes, amém, bem-vinda. Maria de Lourdes hoje fez compra, recebeu compra em casa, certo? Louvado seja o Senhor, muito legal. Boa noite, Cláudia, Dani, Silvia, Maria, João Vilela, André Ferrari, Deus abençoe cada um de vocês. E bora interagir com as pessoas no chat. Se você ainda não ligou para alguém hoje, ligue e vamos nos falando. Deus abençoe. Até mais.